Vamos agora, irmãos, caminhar um pouquinho na tribo da tribulação. O mundo, apesar de estar chamado de civilizado, é um mundo de tribos. O antropólogo americano escreveu sobre as tribos modernas com seus pajés e caciques dentro da cidade. Não só as tribos dos crimes e das coisas exóticas, como estes comportamentos de emo, de góticos, mas e nem o comportamento de máfias, que também tem suas tribos, mas tribos familiares. Essa semana, num dos filmes que a minha esposa gosta de assistir, Law and Order, houve um caso de uma tribo familiar americana que vai dirigindo, são verdadeiros caciques que estão dentro das famílias. E a igreja é uma tribo que tem cacique, que tem pajé, que tem seus guias. O pajé, o chefe da tribo é Deus. O cacique é Cristo e o guia é o Espírito Santo. Mas é uma tribo. É um grupo separado. E quando o Apocalipse fala lá de todos os povos, línguas, tribos e nações virão perante ele para adorar. Uma dessas tribos pode ser considerada a igreja. Alguns irmãos acham que só a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu já falei aqui que a igreja faz parte da noiva do Cordeiro. Apocalipse 21 e 22 mostra que a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém, a cidade que desce do alto. O nosso conceito de cidade é um conceito de edifícios, de edificações. Mas cidade não quer dizer propriamente isto. Cidade significa o conjunto de cidadãos. Lógico que para que estes cidadãos convivam juntos, eles acabam construindo casas e mercados e supermercados. A primeira cidade a ser construída chamava-se Enoque. Por questões de preferência por trocadilho, Enoque ninguém desfaz. Esta é uma encruzilhada. É o homem confiando no homem. Foi Caim que fundou esta cidade. O Dr. Christian Shen, quando fez uma abordagem sobre a Nova Jerusalém como uma cidade, ele falou da possibilidade de Caim ter tido informação de Deus, de que o projeto final de Deus é sair de uma unidade para uma coletividade. E essa coletividade seria a cidade celestial. E que ele deturpou o conceito da cidade de Deus, criando a sua Enoque, onde os homens confiam mais no sistema que administra a cidade do que em Deus. Diferente, por exemplo, de um agricultor. Telefonei para o pastor Nelson, lá no Piauí, essa semana. Ele disse assim: nós aqui estamos olhando para o céu. Todos os dias nós estamos olhando para o céu.
porque já é época de chuva lá e não tem chuva. E a chuva para o agricultor é de uma preciosidade tremenda. Para o citadino, não. Eu fui fazer um casamento outro dia e estava para chover e a noiva preocupadíssima com a chuva. Eu disse, filha, o universo não está no seu véu. Essa chuva que você está impedindo que não aconteça no dia do seu casamento vai beneficiar tanta gente que planta para você poder comer. Mas o citadino se preocupa muito com a sua festa, que corra tudo bem e que não haja nenhuma chuva para estragar a maquiagem. Mas, queridos, a chuva é uma bênção de Deus. E o agricultor, ele levanta a cabeça para o céu, está esperando que a chuva venha. Enquanto que o citadino se preocupa em saber se no supermercado tem aquilo que ele quer para a sua refeição. Só que aquilo que está lá no supermercado vem lá do campo. Foi Abraham Lincoln que disse, se você destruir a cidade, o campo reconstrói. Mas se você destruir o campo, não há quem construa a cidade. Então, só para lembrar que a igreja é uma parte da Nova Jerusalém. Que a Nova Jerusalém é composta de 5 camadas de salvação. Os salvos que foram salvos no período antediluviano. Os salvos que foram salvos desde que Noé desceu no Monte Ararat. E se espalharam pela terra. E até Jesus, os salvos de Jesus até o arrebatamento dos santos. Aí o senhor vai dizer assim, o senhor é pré-tribulacionista? Eu sou de gênero, número e caso. Já andei passando para lá e para cá, para lá e para cá, e agora afirmei que os textos pré-tribulacionistas são muito mais seguros do que os medotribulacionistas e do que os pós-tribulacionistas. E vou ficar nesse tempo até ver o que vai acontecer. Depois, da época da tribulação. Haverá salvos da época da tribulação. E depois os salvos do milênio. Estas 5 camadas de salvos vão fazer parte daquilo que é a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Mas a igreja é uma tribo nesta realidade. E nós vamos ler primeiro capítulo 16 de Evangelho de João, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tua palavra é muito clara em mostrar que nós estamos aqui no mundo, mas não somos daqui do mundo. Nós somos selecionados por Ti e nós queremos viver na Tua direção. Conduze-nos nesta compreensão do que é a Tua igreja e como vamos viver neste mundo. Dá-nos a graça de sermos simples e prudentes. No nome de Jesus. Amém. Jesus falou de um tempo de tribulações, onde os seus discípulos seriam expulsos das sinagogas, levados aos tribunais e perseguidos através de várias formas
atrozes. Ele afirmou que estas tribulações advinham do fato de seus discípulos não fazerem parte do sistema que governa este mundo, ou não serem do mundo. Em João capítulo 15, verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós nascemos do mundo, fazíamos parte do mundo, mas fomos escolhidos e retirados do mundo. Eclesia, ou eclesia, chamado para fora, do verbo kaleo, chamar. Fomos chamados, fomos retirados do mundo. Não retirados biologicamente do mundo. Continuamos no mundo. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. É um chamamento espiritual. A igreja é a seleção dos indigentes. Jesus escolheu os piores do mundo para receberem de graça a sua graça, a fim de tomarem parte de um novo fato espiritual. Esta coletividade é a tribo dos eleitos pela graça, que vive só por meio da graça. Seu estilo de vida fere a pose mundana do merecimento, que acaba perseguindo os aceitos incondicionais. Que nós temos que verificar um pouquinho o que é o escolhido. Depois nós vamos verificar o que Paulo diz, que Deus escolheu as coisas ou as pessoas que não são, para confundir as que são. Deus escolhe aquilo que há de mais indigno. Se você faz parte da igreja de Deus, você é o resto. Você não é a fina flor. Eu sou o que há de mais indigno. A igreja é uma seleção de porcaria, de lixo. Agora, é valorizada. Esse valor quem dá é quem pegou. O mundo é a expressão do mérito pessoal. Caim matou Abel só por causa dos merecimentos que lhe eram próprios. Ele não poderia aceitar que o seu irmão pudesse ter sido aceito pela graça, enquanto ele fosse rejeitado pelos seus méritos. A graça ofende o mérito em sua essência. Como pode o indigno ser bem-quisto e o digno ser mal visto? Por que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel? A oferta de Caim era diferente da oferta de Abel. O que representava a oferta de Caim e o que representava a oferta de Abel? Nós estamos num período pré-dilúvio. Antes do dilúvio, não havia animais carnívoros, do ponto de vista bíblico. Todos os animais eram herbívoros. Portanto, o lobo e o leão pastavam junto com o cordeiro. Não havia trabalho para um pastor de ovelha em guardar o seu rebanho.
não havia esforço. Porém, para comer dos alimentos, tinha que suar. Com o suor do teu rosto, ganharás o teu pão. Caim trouxe a primícia da sua lavoura, enquanto que Abel trouxe as primícias do seu rebanho. O rebanho de Abel não lhe custava esforço. O rebanho, o trabalho, a produção de Caim era fruto do seu trabalho e do seu mérito. Um trouxe as obras, o outro trouxe o sacrifício tipológico de Cristo. Ele trouxe um sacrifício que tipificava aquele que havia de vir. De onde vem este sacrifício? Daquilo que Deus havia feito com seus pais. Quando Adão e Eva pecaram, eles simplesmente cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. E Deus não aceitou aquela religião de folha de figueiras, que era fruto do esforço deles, eles tiraram lá. Então Deus apanha os animais, Ele mesmo sacrifica e Ele mesmo veste estes bois do jardim. É o capítulo 3, verso 21 de Gênesis. O Senhor Deus fez vestes de peles de animal e os vestiu. Isto significa graça. A palavra graça significa que Deus dá, Deus faz tudo em favor daquele que não merece nada. O caso de Caim e o caso de Abel é o caso do merecimento e da graça. E ainda Deus diz para Caim: não é certo que se fizeste mal, você não vai ser aceito? Se fizeste bem, não é certo que serás aceito? Mas se você fez mal, eis que a ovelha, o pecado, a ovelha que vai tipificar o pecado, aquilo que Cristo fez, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, está deitada bem aí na sua porta. Cumpre a ti dominá-la e oferecê-la como sacrifício para que você seja aceito. Mas em vez dele aceitar a ovelha como seu sacrifício, ele preferiu matar o irmão, porque a religião mata, segrega, separa, ela cria problemas. A religião é uma praga do inferno. Evangelho não. Evangelho é a aceitação de Deus. A questão está na origem do desempenho. A graça se baseia nos feitos de Deus, enquanto que os méritos nos feitos humanos. E os feitos exigem glória. O mundo existe por causa do mérito incrustado nos valores humanos. A igreja subsiste por causa da opulência dos favores divinos. Assim, o que tem valor não tolera viver de favor. De quem é a glória? De quem é a glória? Eu ouvi um comentário da Lúcia Hipólito sobre o segundo turno e dizia que a BBC de Londres afirmou que o segundo turno da nossa eleição presidencial era fruto da oração dos evangélicos. Eu me arrepiei. Sabe por quê? Há um perigo terrível de que a minha oração é que esteja movendo Deus, quando na verdade é Deus que me move na minha oração. Quando diz assim, eu orei e Deus me atendeu, o mérito vai para quem?
para o orador. Hoje à noite nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto a respeito de Epáfras, um homem que tinha a capacidade de lutar em oração. Mas, nós oramos, olha, deu o que Deus fez. Em vez de você dizer, olha o que Deus fez para nós orarmos. Muitas vezes Deus nos encurrala diante de determinadas dificuldades, para que nós, nestas dificuldades, possamos nos recorrer a Ele. E essas dificuldades são bênçãos de Deus para nós. Para de besteira de achar que as dificuldades e as tribulações são tudo do capeta. E quando são do capeta, o capeta está sendo ministrado pela ação de Deus, para que nós dependamos dEle. E a glória pertence a Ele. E nós precisamos acabar com essa história do mérito. Afinal de contas, se ficar magoadinho, é porque alguma coisa está doente de você, em mim. Se eu ficar ressentido porque não foi do jeito que eu quis, alguma coisa está dizendo que eu estou no controle. E Deus vai tratar com isso para que a gente possa. Então, nós temos que verificar que tem uma glória em jogo aí. Para quem vai a glória? O mérito não suporta a premiação de quem tem demérito. Favorecer o indigno é uma das piores ofensas para os valorosos. Nada pode ser mais ultrajante no mundo do que a aprovação do vil. Como a graça aceita o pecador desprezível pelo favor de Cristo, quem tem valor não pode apoiar tal aceitação e, deste modo, deflagra-se a aversão. Ele foi aceito pela graça e eu que tenho tantos méritos não sou aceito. Outro dia alguém disse assim, mas o sujeito vive aqui uma vida, depois na última hora ele diz, Senhor, ele é salvo, e eu que fiz tanta coisa. Eu digo, vai para o inferno, com suas coisas todas, porque você está se baseando nas suas coisas, você não está baseando no sacrifício de Cristo. E nós não somos salvos pela nossa conduta, nós somos salvos pela obra e a pessoa de Cristo. Enquanto nós não entendermos isto, nós vamos ficar aí nos debatendo. A igreja é uma reunião da triagem dos rebotalhos ou escórias do mundo. Paulo sabia desta eleição destoante quando disse em 1 Coríntios 1, 28 e 29, Deus escolheu as pessoas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não há coisa alguma que se compare com este método de seleção no mundo da meritocracia. Eu vou contar para vocês uma pequena história aqui que aconteceu com o pastor Abuchaí. No estado de São Paulo, o pastor Abuchaí pregando sobre a questão de você colocar tudo nas mãos de Deus e não assumir determinadas coisas que você não tem condições de saber se é verdade ou não. A Bíblia diz assim, você tem uma questão de justiça do seu irmão, por que vocês, ao invés de não colocar dentro da igreja alguém para julgar, vocês vão botar esse assunto entre injustos? Pessoas que não têm nada a ver, vocês vão pegar o problema de vocês aí e vão colocar na mão de um injusto, de um iníquo, para dizer se você tem razão ou não tem razão. Paulo falando isso na igreja de Corinto, que estava tendo alguns problemas lá. E ele falou sobre esse assunto. E uma irmã que estava com uma questão contra outro irmão na igreja, por causa de uma propriedade, e que estava na justiça,
Essa irmã, diante daquela pregação, foi para casa, colocou-se diante do Senhor e veio no outro dia, chamou o advogado dela e disse: olha, eu ouvi uma pregação. Ela não foi muito sábia, ela podia ter dito assim: Deus me falou. Através de uma pregação, podia até dizer, mas eu ouvi uma pregação e o pregador disse que você devia resolver assim, assim, e eu não quero mais ter essa questão, eu quero tirar essa questão da justiça. Quando ela disse isso, o advogado, que também tinha um interesse lá no seu percentual, resolveu dizer: não, a senhora não vai fazer isso, porque nós estamos com a causa bem adiantada, e PPP. Ela disse: não, mas eu não vou fazer mais, e olha, o senhor pode tirar a causa da justiça. Se eu perder, perdi, se eu ganhar, ganhei, nós vamos depois acertar isso. Aí, o advogado liga para a filha dela, dessa senhora que morava em São Paulo, e era professora da PUC, ou da USP, não, já nem me lembro mais. Uma das universidades, uma moça muito preparada, advogada também, professora. Quando a filha soube da história e que soube que foi o pastor Abuchaim, ela ficou muito indignada e pegou o carro e saiu de São Paulo e foi a Presidente Prudente para dizer umas prosas para o velho. Chegou lá, ela estava indignada com o pastor Abuchaim. E, aliás, não foi assim, deixa eu mudar a história. Ela veio, o pastor ainda estava na pregação lá na cidade. Ela veio lá na cidade dela e chegou lá, ela disse gatos e lagartas para o pastor Abuchaim. E xingou o pastor Abuchaim, disse: o senhor disse para minha mãe tirar a causa na justiça. O senhor, ela disse: não fui eu que disse isso, não. Quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia está certa. E ela xingou o pastor, mas não houve adjetivo. E ele ficou quieto. Aí, ela foi embora, o pastor Abuchaim foi para lá e tal. A mulher chama o irmão e diz: olha, eu estava com uma questão na justiça, mas por causa dessa palavra chamou mais o pastor, mais outro irmão lá, e nós queríamos resolver essa questão. Aí aquele irmão, docilmente tratado pelo Espírito Santo, diz: ó, vamos acabar com a questão, vamos ver o que você tem de direito, é esse e tal. Resolveram, acabaram. Aí a mãe liga para a filha e diz: minha filha, aconteceu isto, você não viu como a palavra de Deus está certa? E a moça ficou muito envergonhada, aí foi lá em Presidente Prudente para conversar e pedir perdão ao pastor Abuchaim. Era muito nobre a moça. Aí ela chegou lá e disse: pastor, eu vim aqui lhe pedir perdão, porque eu lhe ofendi, eu lhe xinguei, eu lhe disse uma porção de coisas, e o senhor ficou calado, e eu fiquei muito mal, e eu vim aqui lhe pedir perdão. Aí tinha uma lata de lixo, dessas latas de querosene ou de gasolina, aquela lata velha que a gente usa para fazer lixo, que não era aquela moderna hoje, que a gente tem tudo muito bem feito, né? Tem umas que custam caro demais, que até derrubam o reitor de universidade. E aí puseram lá, tinha uma lata velha daquela, bem suja. Aí o pastor Abuchaim olhou para a lata e disse: tinha miolo de mamão, casca de banana, tinha pedaço de frango, aquelas coisas todas de lixo caseiro que estava ali para ser jogado fora. E ele olhou para a lata de lixo nojenta, lata de lixo porca, lata de lixo fedida, e foi xingando a lata de lixo. Aí a moça disse: o que o senhor está fazendo? Eu estou chamando essa lata de lixo do que ela é. Minha filha, tudo que você disse a meu respeito era a pura verdade. Só que Jesus Cristo já me justificou. Eu fui escolhido como um dos piores deste mundo para ser